Só que a questão é que a palavra vai dizer que, humanamente falando, Deus demora a vir. Deus demora a agir. Deus dá ordem para que ele parta os animais, mas não acontece nada em seguida. E a Bíblia vai dizer que os animais predadores de rapina queriam vir para tragar aqueles animais que estavam partidos ali. E Abraão começa então a expulsar aqueles animais para que eles não comam aquelas partes que ali estão. Porque Abraão estava esperando uma ação de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que Abraão se cansa e dorme. E no pôr da tarde, as Escrituras vai dizer que desce uma labareda de fogo, como um fogo fumejante. A Bíblia vai dizer que Abraão está dormindo, mas este fogo, que era a presença de Deus manifesta, ele passa no meio daquelas partes daqueles animais e ele toma aqueles animais para si também como sacrifício, simbolizando a assinatura, o termo de contrato de Deus para com Abraão. Aí você vai me perguntar assim, só que a irmã não começou dizendo que uma aliança é um compromisso legal entre duas partes? Sim. Mas quando Deus passa sozinho no meio daqueles animais, Ele está querendo dizer o seguinte: ainda que o homem fale, ainda que o homem se canse, ainda que o homem se fadigue, ainda que não haja nenhuma participação humana, ainda assim eu continuo sendo fiel para zelar com a minha palavra.
maldição. Se, que na verdade é o que dá ação a um verbo. Estabelece o sentido de uma condição. Se, condição, obedecer, se atentar à voz do Senhor, as bênçãos virão sobre ti. Mas se não obedeceres, as maldições virão sobre ti. Agora presta atenção numa coisa, meu irmão. Entendendo o que é aliança incondicional e o que é aliança condicional. A Bíblia vai dizer, lá em Êxodo 3, que Deus vai falar com Moisés. Deus vai dar uma incumbência a Moisés. José já tinha morrido. A família de José, que eram só 70 pessoas, agora se tornou uma nação. O povo ali de José, que foi bem recepcionado, lá no período lá de Faraó, no período de José, em um período em que José aplacou a fome do mundo. Esse povo agora, depois da morte de José, eles não se recordam mais quem é José, não se lembram mais quem é o Deus de José, e 400 anos o povo fica ali sendo escravizado. Êxodo capítulo 3, Deus vai falar com Moisés e vai usar a vida de Moisés para tirar esse povo da escravidão do Egito. Só que lá no capítulo 25, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus dá instruções para Moisés, para que Moisés construa um tabernáculo. Porque as coisas de Deus, irmão, não é de qualquer maneira. E nem tampouco feita com o intento do homem. Porque às vezes a intenção é até boa, mas se a intenção não tiver em equilíbrio com a vontade de Deus, ele não vai receber. E a Bíblia vai dizer então que Deus vai dar instrução para Moisés para que ele construa o tabernáculo. E isso é algo maravilhoso, porque ele vai dizer para Moisés que a finalidade da construção do tabernáculo é que ele iria habitar no meio do seu povo. Glória a Deus, aleluia. O interesse de Deus, a vontade de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que o tabernáculo é construído conforme todas as orientações. E a Bíblia vai dizer que não por uma nem duas, mas várias vezes o povo viu a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus ali no tabernáculo. Deus habitando no meio do seu povo através do tabernáculo. Só que olha que interessante, irmãos. Glória a Deus, aleluia. O templo é construído, depois o templo é destruído, depois o templo é reconstruído de novo. Aí vem Jesus. Aí olha o que o apóstolo João vai dizer no capítulo 1, verso 14. Que a gente não vai precisar mais do templo nem do tabernáculo para entender que a presença de Deus está habitando